E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu trago hoje por aqui uma deliciosa receitinha de um pão de milho sem glúten. E se você gosta de receitinhas como esta, curte o meu vídeo e não se esquece também de se inscrever no meu canal ativando o sininho. Esse delicioso pão é sem glúten e sem lactose. Bom, pessoal, vamos agora para os ingredientes? Pessoal, os ingredientes para estar preparando esse delicioso pão de milho sem lactose de hoje são 150 gramas de fubá de milho. Também utilizaremos 75 gramas de polvilho doce. Então, a metade aqui de polvilho doce, mais 75 gramas de farinha de aveia. Então, metade, metade e aqui a quantidade cheia. Utilizaremos também uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de goma xantana, uma colherinha de chá também de sal, 3 ovos, fermento biológico, fermento para pão, uma xícara de água aproximadamente, água em temperatura ambiente e também 3 colheres de sopa de azeite de oliva. E de todos os ingredientes de hoje para preparar esse delicioso pão, a estrela da vez é o fubá de milho. Pessoal, o primeiro passo da nossa receitinha de hoje é fazer uma esponjinha. Eu tenho uma água aqui que eu amornei a 15 segundinhos, tá? Eu simplesmente peguei 1/4 de xícara daquela água que eu mostrei para vocês e fiz isso. Então, agora eu vou colocar o meu fermento biológico aqui. E para alimentar o fermento, os lactobacilos do fermento, eu vou colocar açúcar. Açúcar cristal, aquela que eu falei para vocês no começo da receitinha. É importante fazer essa esponjinha porque vai garantir a fermentação correta do pão. Então, o que você vai fazer? Você vai misturar esses ingredientes aqui, ó. Lembrando que eu estou utilizando açúcar demerara, mas você pode utilizar qualquer açúcar da sua preferência. E aí, quando você fizer isso, você observa que os lactobacilos do fermento, eles são tipo umas bolinhas. Então, é bom a gente passar a colher assim pra gente poder estar dissolvendo esses gruminhos, tá? Até deixar bem liso. Então, você vai continuar aqui. Até quando ficar tudo lisinho, você vai cobrir com papel filme, tá? Eu vou continuar mexendo a minha aqui. Quando tiver totalmente lisinho, você vai cobrir isso com papel filme e vai deixar num lugar escuro. Pode ser um forno, um micro-ondas, por alguns minutinhos, tipo de 2 a 3 minutos. Quando ele crescer, ele vai fazer uma esponja e essa esponja vai garantir a maciez e a boa fermentação do pão, tá bom? Já já eu mostro para vocês como é que ficou. Agora nós vamos acrescentar os ingredientes secos. Então, nós vamos fazer o mix aqui com a farinha. Então, eu vou colocar o fubá. Lembrando que o fubá, ele é nossa estrela da vez, pois ele é rico em zinco, ferro e niacinina. Ele contribui para a manutenção dos glóbulos vermelhos, protegendo o sistema imunológico, oferecendo potássio, fósforo e magnésio para a nossa saúde, além também de não conter glúten. Ele é um ótimo alimento. Agora, eu vou colocar aqui também o polvilho doce. Lembrando que aqui nós temos uma farinha de ligação. Agora, nós vamos colocar uma farinha de leveza para fazer esse mix sem glúten aqui. Essa farinha de leveza, nós vamos estar acrescentando um pouquinho da aveia. Já podemos colocar os demais ingredientes aqui, como sal, a goma xantana. E agora, nós vamos acrescentando os ovos um a um e mexendo aqui, tá? Então, lembrando que a água e o azeite nós não acrescentamos, tá? E a água vai ser aos pouquinhos, vai depender muito da umidade natural da massa depois de fazer a esponjinha. Então, nós vamos colocar os ovos inteiros. E aí, você vai já tá misturando aqui.
Pessoal, então já misturei bem aqui, ó. Queria mostrar pra vocês a textura da massa, tá? A textura da massa é assim, ó. Tá vendo que ela tem uma liguinha natural? Essa liguinha aqui nós conseguimos através daquela esponjinha e da goma xantana. Então agora, depois da massa já bem misturada, é bom você saber que você vai colocar toda aquela água e se tiver necessidade você coloca assim aproximadamente mais umas 2, 3 colheres de água. Lembra que eu falei que a medida é aproximada para que ela fique assim molinha aqui, ó, nessa textura aqui, nessa textura esponjosa. Então você vai untar uma forma com manteiga ghee ou com azeite, polvilhar um fubazinho nela e colocar essa massinha e deixar ele em descanso para crescer. Você vai deixar a sua massa crescer em ambiente escuro e seco. Você pode fazer isso no forno da sua casa. Se tiver um dia de sol, você pode cobrir com papel filme e deixar a sua massa dobrar de volume no sol. Você pode também utilizar aquela técnica de esquentar o forno e depois que o forno estiver quente, você desliga e coloca a sua forma para crescer. Eu vou fazer isso utilizando air fry. Vou deixar a air fry aquecida e vou colocar meu pão para crescer lá e já mostro para vocês. Pessoal, lembra que eu falei pra vocês que eu ia deixar a minha massa crescer na airfry? Como de fato aqui vocês podem ver que ela tá bem crescidinha. Ela ficou aproximadamente 5 minutinhos na airfry quente, desligada da tomada, tá? Até crescer. Foi uma técnica que eu utilizei porque hoje tá aqui sem sol e um pouquinho frio. Agora eu vou fechar a airfry e vou colocar, programando a airfry por 5 minutos a 180 graus primeiro. E aí minha massa vai crescer. Aí eu não vou abrir para não pegar choque térmico. Depois eu vou colocar mais 15 minutinhos a 160 graus. Aí eu vou diminuir de 180 para 160. E se caso eu julgar necessário, eu deixo mais um pouquinho para ficar moreninho ou tiro nesses 15 minutos, tá bom? Então ele vai ficar 5 minutos a 180 e aproximadamente 15 a 160. Já eu mostro para vocês como que ficou esse delicioso pãozinho de milho sem lactose e sem glúten. Pessoal, vocês gostaram da receitinha de hoje? Se vocês gostaram, não se esquece do like e também de compartilhar com um amigo e também de estar me seguindo no Instagram. Por lá, eu sou Jussara Deoli. Até a próxima receitinha!